Daniela estava colocando suas coisas na bolsa de viagem. Ela seria internada novamente no hospital. A situação parecia um conto de nunca acabar, e sua fadiga por combater a doença era evidente em cada nova etapa do tratamento de quimioterapia. Mas, em vez de se desanimar com seu estado de saúde e suas dores, ela decidia ver a vida de outra maneira e enfrentar as dificuldades com uma coragem silenciosa. Daniela mantinha um sorriso sereno e uma atitude positiva para não preocupar sua família e amigos, mostrando uma força que poucos entendiam completamente. Cada vez que preparava sua bolsa de viagem, Daniela não apenas guardava roupas e artigos de higiene, mas também um livro de poesia que lhe dava consolo, uma foto de seu cachorro e um caderno onde escrevia seus pensamentos e esperanças. Daniela nunca questionou o porquê de sua situação, mas sim quando chegaria ao fim. Ela se agarrava à esperança de que um dia, não muito distante, poderia se sentir bem de uma vez por todas e voltar à sua vida normal. Enquanto isso, se propunha a continuar sendo um farol de luz para aqueles ao seu redor, encontrando em seu interior a força para seguir em frente, um dia de cada vez. A mulher sonhava em ter filhos algum dia, e essa era sua maior motivação para ser forte. Ela precisava continuar vivendo para realizar seus sonhos e ter a família que tanto desejava. Apesar da exaustiva luta contra a doença, encontrava forças graças ao apoio incondicional de seu marido, Marcos. Desde o início, Marcos apoiou sua esposa com uma devoção inabalável. Permaneceu ao seu lado quando receberam a notícia do grave diagnóstico de Daniela. Eles haviam notado mudanças alarmantes em sua saúde, perda de peso repentina, insônia, exaustão extrema e desmaios frequentes. Inicialmente, pensaram que era estresse, mas Marcos, preocupado, insistiu para que ela fizesse todos os exames necessários. Durante a consulta médica em que o diagnóstico foi revelado, Daniela, sentindo-se sobrecarregada, apertou a mão de seu marido com uma força que transmitia seu medo e desespero. Embora temesse ver medo ou repulsa nos olhos de Marcos, ele rapidamente superou qualquer temor que pudesse ter sentido, olhando para ela com firmeza e ternura, proporcionando-lhe um consolo inesperado. Ao perceber que ele não a abandonaria, Daniela sentiu uma onda de força, sabendo que seu amor era inabalável. O médico comunicou que, se tivesse conhecido o prognóstico antes, o tratamento teria sido mais favorável. Com um tom sério, mas compassivo, advertiu que o processo seria longo e complicado, incluindo uma operação com uma pequena chance de sucesso. As palavras do médico eram duras de ouvir, mas também proporcionaram a Daniela uma estranha sensação de calma. Ela compreendeu a importância de reunir toda a sua vontade e determinação para enfrentar a doença. Sabia que teria que lutar com todas as suas forças, não apenas por ela, mas também por Marcos e pelo futuro que haviam sonhado juntos. Enquanto isso, o marido de Daniela continuava repetindo uma mensagem encorajadora, suas palavras cheias de amor e esperança ressoavam em seu coração. Você vai precisar enfrentar a situação, de meu amor, vamos superar isso juntos. Teremos a família que sempre sonhamos durante todos esses anos juntos, mas é essencial que você mantenha a fé. Contamos com os médicos mais competentes, eles vão te curar, e você sempre terá meu apoio. Você conhece meu profundo carinho por você. Juntos, vamos superar os desafios. Daniela, após ouvir essas palavras cheias de amor e esperança, confiava que, com o apoio inabalável de seu marido, venceria a doença. Sua operação foi complicada e arriscada, mas a coragem e a fé de Daniela não vacilaram. Após a intervenção, permaneceu no hospital por um longo período, enfrentando cada dia com uma força renovada. Nos momentos mais difíceis, Marcos estava sempre ao seu lado, como uma sombra protetora que nunca a abandonava. Marcos a segurava pela mão quando as notícias eram desanimadoras e quando as dores se tornavam insuportáveis. Durante o início da quimioterapia, seu apoio não diminuiu nem um pouco.
Ele a acompanhava durante os vômitos, sem nunca mostrar sinais de nojo ou repulsa. Ele a alimentava quando ela não tinha forças para segurar a colher, aproximando cada bocado de seus lábios com ternura. Quando Daniela, enfraquecida, suava e tremia de dor na cama, ele limpava o suor de sua testa com uma delicadeza infinita. Mesmo em sua fraqueza mais extrema, Marcos se encarregava de banhá-la, cuidando de cada detalhe para que ela se sentisse confortável e digna. Em seu olhar, Daniela nunca percebia desgosto ou cansaço, apenas encontrava compaixão e uma devoção inabalável. Seus olhos sempre brilhavam com a mesma intensidade de amor e compromisso, lembrando a Daniela que ela não estava sozinha em sua batalha. Ele repetia uma e outra vez, como um mantra de esperança e força: "Vamos superar isso, você vai se recuperar. Estou aqui para você e sempre estarei. Eu te amo." Cada beijo de Marcos, mesmo quando seus lábios se tornavam cada vez mais pálidos devido às fortes sessões de medicamentos, era uma promessa de amor eterno e um lembrete de que sua luta valia a pena. Daniela, sentindo o calor de seu amor, encontrava nessas palavras a força necessária para seguir em frente, convencida de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Daniela enfrentou as desafiantes sequelas de sua doença e das intensas sessões de quimioterapia, mergulhando em uma jornada física e emocional exaustiva. Cada dia era uma luta constante, marcada pelo deterioro visível e palpável de seu corpo. A perda de cabelo foi um dos impactos mais visíveis e emocionais, despojando-a de uma parte de sua identidade que ela sempre havia valorizado. Cada mecha que caía era uma dura realidade de sua batalha contra o câncer, um lembrete constante de sua fragilidade. Frequentemente, ela enfrentava uma fadiga extrema que a deixava sem energia para realizar até mesmo as atividades cotidianas mais simples. Levantar-se da cama se tornava um desafio monumental, e caminhar até o banheiro exigia uma força que às vezes parecia inatingível. A pele sensível e as unhas frágeis eram lembretes constantes da luta que sustentava contra a doença, já que até mesmo o mais leve toque podia causar dor ou feridas. As náuseas e os vômitos, efeitos colaterais comuns da quimioterapia, marcavam seus dias, gerando momentos de desconforto e mal-estar que pareciam intermináveis. As manhãs começavam com tonturas, e as tardes eram preenchidas por náuseas persistentes, fazendo com que a ideia de comer fosse uma tortura. A perda de peso e a mudança em seu apetite também faziam parte das sequelas físicas, afetando seu bem-estar geral. A comida, que antes ela apreciava, agora lhe parecia sem sabor e difícil de engolir, contribuindo para uma sensação constante de fraqueza. Marcos penteava seu cabelo suavemente, acariciando seu couro cabeludo com uma delicadeza que transmitia todo o seu amor e cuidado. Quando a fadiga a sobrecarregava, ele a carregava até a cama, certificando-se de que ela estivesse confortável. Nos dias mais sombrios, quando as náuseas a mantinham dobrada sobre a pia, Marcos estava lá, segurando seu cabelo e murmurando palavras de consolo. No nível emocional, Daniela experimentava altos e baixos constantes. Embora contasse com o apoio incondicional de seus entes queridos, a incerteza de um futuro marcado pela doença gerava ansiedade e medo. Cada ciclo de quimioterapia trazia consigo a esperança de uma recuperação completa, apenas para ver essa esperança se dissipar quando os médicos anunciavam que o tratamento deveria continuar. O vai-vem entre a esperança e o desespero era exaustivo, tanto para seu corpo quanto para seu espírito. Apesar de todas essas dificuldades, Daniela estava ciente de que não estava sozinha. Os primeiros 6 meses transcorreram dessa maneira, com visitas regulares ao hospital, exames constantes e ciclos de tratamento que pareciam intermináveis. Embora os médicos não oferecessem muitas esperanças de uma recuperação total, deixaram de mencionar um desfecho negativo, o que era um pequeno alívio em meio a tanta incerteza. Cada início de um novo ciclo de quimioterapia era uma mistura de esperança e resignação, esperando que fosse o último,
apenas para descobrir que o tratamento deveria continuar. Com o tempo, Daniela notou que seu marido estava exausto desse estilo de vida. Marcos, que havia sido sua rocha e apoio constante, começava a mostrar sinais de fadiga emocional e física. Ela percebeu certa indiferença em sua atitude em relação a ela, uma distância que antes não existia. Havia passado muito tempo sem terem relações íntimas e, de fato, abandonaram-nas quando souberam da doença. Essa falta de intimidade era um lembrete constante de como o câncer havia mudado suas vidas. Apesar da disposição de Daniela para tentar recuperar um pouco de normalidade em seu relacionamento, Marcos não tinha pressa. Ele expressava sua preocupação, tentando ser considerado, mas suas palavras frequentemente deixavam Daniela se sentindo ainda mais isolada. Querida, ainda precisa descansar. Você está fraca, e não quero que se canse se algo acontecer. Depois vou me sentir culpado. Não digo isso de verdade, vamos esperar até que esteja completamente recuperada. Essas palavras, embora ditas com boas intenções, eram um lembrete da fragilidade de sua situação. Daniela sabia que Marcos amava, mas a crescente distância entre eles era dolorosa. Ela sentia que o câncer não estava apenas atacando seu corpo, mas também o vínculo que os unia. A preocupação de Marcos com seu bem-estar físico era compreensível, mas Daniela ansiava pela proximidade física que costumavam compartilhar. Nos momentos de solidão, Daniela se via lutando contra sentimentos de insegurança e tristeza. Ela se perguntava se seu relacionamento com Marcos algum dia voltaria a ser o mesmo. Apesar de seus esforços para manter uma atitude positiva e corajosa, havia noites em que o medo e o desespero tomavam conta dela. O câncer não estava apenas afetando seu corpo, mas também colocando à prova a solidez de seu casamento. Seu único desejo era que tudo terminasse bem logo. Cada dia esperava ansiosamente pelo chamado do médico, sonhando com boas notícias após cada sessão de quimioterapia. No entanto, a realidade muitas vezes era cruel e desanimadora. Justamente no dia anterior, o médico lhe indicou que deveria ser internada novamente para mais exames, e o próximo curso de tratamento seria decidido depois. Daniela se desanimou mais uma vez, já a esperança que havia mantido viva com tanto esforço se desvanecia um pouco mais com cada novo obstáculo. Desta vez, seu marido não a consolou como costumava fazer. Marcos, que havia sido seu pilar, a olhou com certa irritação e disse de maneira seca: "Bem, se for necessário, assim será." As palavras de Marcos, embora racionais, careciam do calor e apoio emocional que Daniela precisava. Sentada na cama do hospital, Daniela sentiu uma pontada de tristeza e confusão. Com cuidado, organizou seus pertences, dobrando cada peça de roupa com uma meticulosidade quase ritual. Suas mãos, agora delgadas e frágeis, se moviam lentamente, como se a tarefa de fazer as malas fosse uma maneira de manter o controle em meio ao caos. Enquanto examinava as mãos, sentiu uma onda de incerteza. Por alguma razão, pressentia algo terrível no futuro, uma intuição que não podia ignorar. Tentou afastar esses pensamentos de sua mente, concentrando-se no agora. Mas o sentimento persistia, uma sombra que não podia dissipar. Essas tarefas nunca foram seu forte, organizar sua vida em meio ao caos da doença a deixava exausta. Marcos, olhando para dentro de seu quarto, disse a Daniela com um tom de urgência: "Está pronta? Vamos, já é hora." Juntos, dirigiram-se ao hospital, onde cada canto lhe lembrava das provas e tratamentos anteriores. Ao chegar à noite e se encontrar deitada na cama do hospital, Daniela refletiu sobre os novos exames que deveria enfrentar e como os enfrentaria sem o suficiente apoio emocional da pessoa mais significativa em sua vida. Embora Marcos ainda lhe oferecesse companhia e ajuda no hospital, as dinâmicas entre eles já não eram as mesmas.
A distância emocional era palpável e pesava sobre ela como uma pedra. Marcos apareceu na porta do quarto, perguntando: "Bem, como você está?" Daniela respondeu com um sorriso carinhoso, tentando ocultar sua tristeza. "Estou bem, mas você demorou muito. Deveria ir para casa, você ficou o dia todo comigo, precisa descansar." Marcos, ao verificar seu relógio, admitiu: "Você tem razão, já é muito tarde. O tempo passou rápido e nem percebi. Então, vou embora. Nos vemos amanhã." Ele lhe deu um beijo na testa e deixou o quarto. Daniela ficou sozinha, fechou os olhos tentando dormir, embora se encontrasse inquieta. À primeira vista, parecia que dormia, já que estava completamente quieta, mas o movimento de seus olhos sob as pálpebras denunciava sua mente agitada. Daniela mergulhou em um turbilhão de pensamentos e emoções. A solidão no quarto do hospital era esmagadora. Lembrou-se dos primeiros dias de seu diagnóstico, quando Marcos estava cheio de promessas e palavras de encorajamento. Agora, essas promessas pareciam se desvanecer na distância, deixando um vazio que ela não sabia como preencher. A frieza na voz de Marcos naquela tarde a havia deixado inquieta. Quando seu relacionamento começou a mudar? Quando o amor e a compaixão se tornaram indiferença? A incerteza do futuro pairava sobre ela como uma nuvem escura. Se perguntava se algum dia voltaria a sentir a calor do amor incondicional de Marcos, se poderiam recuperar a intimidade e a conexão que tanto valorizava. Tentou recordar momentos felizes, tentando se agarrar à esperança de que, apesar de tudo, seu relacionamento ainda tinha salvação. Daniela respirou profundamente, tentando se acalmar. Sabia que precisava descansar, mas sua mente não a deixava em paz. Depois de manter os olhos fechados por meia hora, Daniela os abriu com um suspiro profundo e murmurou: "O que é isso? Que vida é essa?" Ajeitou-se na cama, ajustando o travesseiro para elevá-lo, e tentou novamente conciliar o sono. Após mais 10 minutos de tentativas frustradas, percebeu que não conseguiria, sua mente estava cheia de pensamentos que a impediam de descansar. Daniela lamentou não ter trazido um livro de casa, que a teria ajudado a passar a noite de insônia. Decidiu chamar a enfermeira de plantão, já que não tinha nenhuma revista para se distrair. Pressionou o botão de chamada no braço da cama e esperou. A enfermeira de plantão, Marta, uma jovem muito animada, veio rapidamente. Daniela simpatizava com ela desde o início, já que Marta a tratava com carinho e a apoiava, até mesmo a consolando nos dias mais difíceis. Daniela estava convencida de que os familiares dos pacientes também precisavam de palavras de incentivo. Quando Marta trabalhava, sempre se aproximava para visitar Daniela. Às vezes, sentava-se ao seu lado e as duas compartilhavam conversas íntimas por longos períodos. Marta, com sua calor e empatia, havia se tornado um pilar emocional para Daniela. Às vezes, a enfermeira até estendia seu turno para passar mais tempo com sua paciente favorita. Marta costumava perguntar sobre o casamento de Daniela e como ela se dava com seu marido. Daniela respondia com prazer, falando de Marcos por horas a fio. Ao longo do tratamento, compartilhou com a enfermeira todos os detalhes sobre os gostos, maus hábitos e características da personalidade de seu marido. Marta sempre prestava muita atenção ao que Daniela compartilhava com ela. Em diversas ocasiões, Daniela confessava seu desejo de ter um homem tão carinhoso quanto Marcos para se sentir plenamente amada. Embora para Daniela fosse desconcertante o motivo pelo qual Marta se oferecia para ouvir seus relatos, ao mesmo tempo, precisava que alguém mais conhecesse a gratidão que sentia pelo seu marido. Marta, com seu olhar sereno e sua disposição sempre presente, se tornava o refúgio onde Daniela podia desabafar seus pensamentos e anseios mais profundos. Certa noite,
Daniela esperava uma pronta resposta à sua chamada, mas, infelizmente, ninguém apareceu. Supôs que Marta talvez tivesse saído por um momento. Ao pressionar novamente o botão de chamada, também não recebeu resposta. Decidiu então se dirigir pessoalmente ao posto de enfermagem. Se vestindo com um roupão, saiu do quarto. O corredor estava imerso no silêncio da noite, com todos descansando e apenas uma tosse abafada vindo de um quarto distante. A luz tênue dos corredores mal iluminava seu caminho, e o eco de seus passos ressoava suavemente no chão de linóleo. A quietude do hospital lhe dava uma sensação inquietante, mas a urgência de sua necessidade a impulsionava a continuar. Daniela chegou ao posto de enfermagem sem fazer barulho, mas, para sua surpresa, não encontrou ninguém ali. Supôs que Marta poderia estar no banheiro. Após esperar alguns minutos, decidiu procurá-la e dirigiu-se ao final do corredor, onde ficava a sala de descanso do pessoal, pensando que talvez a encontrasse lá. No entanto, ao chegar, parou indecisa ao notar que a porta estava entreaberta e ouviam-se vozes baixas. A luz sob a porta projetava sombras dançantes no chão, aumentando sua curiosidade. De repente, ouviu a risada de um homem, o que era estranho, pois todo o pessoal de enfermagem era feminino. Pensou que Marta poderia estar tendo um encontro romântico com o médico de plantão, por isso Daniela preferiu não interromper. O ambiente noturno do hospital, com suas luzes baixas e corredores vazios, dava-lhe a sensação de estar presenciando algo secreto. Justo quando se virava para voltar ao seu quarto, ouviu o seguinte: "Isto não pode ser, estou perdendo a paciência. Quanto tempo temos que continuar assim? Não suporto ter que ficar longe de você tanto tempo e fingir que não nos conhecemos. Te amo, Marta. Pensei que tudo seria diferente quando minha esposa falecesse, mas olha o tempo que passou, e Daniela continua tão forte como no primeiro dia." Daniela ficou paralisada, com o coração batendo forte e um calafrio percorrendo suas costas. As palavras ecoavam em sua mente, cada sílaba uma punhalada de incredulidade e dor. A realidade desmoronava ao seu redor, revelando uma traição inimaginável. Na penumbra do corredor, Daniela sentiu como seu mundo mudava irrevogavelmente, cada batida do coração marcando a transição entre o desconhecimento e a dolorosa revelação. Pálida e com a pele arrepiada, Daniela reconheceu a voz masculina, era de seu marido. O que está acontecendo? O que Marcos está fazendo na sala de enfermagem? Pensou, enquanto sua mente tentava assimilar o que estava ouvindo. Bem, são coisas que não se podem prever. Ela é uma mulher que claramente não desiste. Algumas pessoas são tratadas durante anos, e seus familiares passam todo esse tempo sofrendo. Eu realmente te compadeço, Marcos, querido, era Marta, a enfermeira, consolando seu marido. Daniela cambaleou e se apoiou na parede. Fechou os olhos, mordeu o lábio inferior e continuou ouvindo, embora cada palavra fosse como um punhal em seu coração. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, quentes e silenciosas, enquanto lutava para não soluçar em voz alta. Cada respiração era um esforço titânico, seu peito subindo e descendo de maneira irregular. Olha, Marta, você não tem ideia do quanto isso é difícil para mim. Sempre penso, bem, será a última vez, desta vez já acaba tudo, de verdade. Mas depois ela é internada novamente, tem que passar por quimioterapia de novo, e ela como se nada. Qualquer outra pessoa em seu lugar já teria desistido, mas Daniela parece uma mulher de ferro, pode com tudo e mais. E ainda sorri como se eu devesse estar feliz. Marcos falava com uma crueldade e desdém que Daniela nunca havia conhecido, cada palavra um dardo venenoso dirigido a seu coração. Tenha paciência, meu amor. Não acho que dure muito mais. Cedo ou tarde, tudo terminará. É só questão de tempo.
Tenho certeza disso, e então você e eu estaremos juntos. Estou ansiosa por isso. Você nem imagina. Marta respondia com uma voz suave, quase terna, que contrastava brutalmente com a gravidade de suas palavras. Eu também estou cansado de esperar, mas temos que ser pacientes. A voz de Marcos soava resignada, mas com um matiz de desejo contido. Depois vieram as expressões de amor e fidelidade, palavras que Daniela tinha ouvido tantas vezes, mas nunca nesse contexto. A mistura de ternura e traição era insuportável. Quando os amantes começaram a se beijar, Daniela sentiu que não podia suportar mais. Começou a se afastar lentamente da sala, cada passo uma luta contra a urgência de escapar daquela cena devastadora. Quanto mais se afastava, mais apressava seus passos, a dor e a confusão a impulsionando para frente. Finalmente, quase correndo, chegou ao seu quarto, fechou a porta e se apoiou nela, seu corpo tremendo. Seu coração batia rapidamente, tinha dificuldade para respirar. Sentia como se uma mão invisível apertasse seu peito, impedindo-a de tomar ar. As lágrimas fluíam livremente agora, e não fez nenhum esforço para detê-las. O quarto, normalmente um refúgio seguro, se sentia opressivo e sufocante. Deixou-se cair no chão, suas pernas incapazes de sustentá-la, e abraçou os joelhos contra o peito. Marcos e Marta, que horror! Ela sempre confiou em seu marido, mas quem sabe, talvez ele a estivesse enganando há muito tempo, enquanto ela era fiel até mesmo em seus pensamentos. Quanto a Marta, aquela sem vergonha, investigou tudo sobre seu marido para usá-lo em benefício próprio. Daniela levou alguns minutos para recuperar o fôlego e então se deitou, cobriu-se com um cobertor e começou a chorar, lamentando sua vida familiar, seu amor destruído, sua vida que já não valia nada. Na manhã seguinte, Marcos entrou no quarto de sua esposa. Bom dia, como você está? Disse com alegria, mas Daniela sentou-se imóvel, olhando fixamente para seu marido, esperando que dissesse algo. Marcos, acho que devemos nos divorciar. Hoje mesmo vou ligar para o advogado para começar os trâmites. Não temos bens a repartir em nosso casamento. Não compramos nada juntos. Minha casa de campo e meu apartamento continuarão sendo meus, assim como meus salões de beleza. Você pode ficar com seu carro. Por favor, tire suas coisas do apartamento antes que eu volte para casa. Acho que alguns dias serão suficientes. Pode pedir à sua amante que te ajude, mas você deve deixar meu apartamento antes que eu volte, e por favor, não tente se explicar. Não quero ouvir uma só palavra. Você não merece que eu te ouça. Obrigada por estar ao meu lado durante um período tão difícil da minha vida, mas já não quero ser um fardo para você, e posso prescindir de sua ajuda. Marcos tentou intervir e dizer algo, mas ao mencionar sua amante, ficou pálido e decidiu se calar. Não foi o desfecho que havia previsto, pensava que sua esposa faleceria e ele ficaria com a herança, mas com os documentos em trâmite, não obteria nada. Tentou encontrar uma justificativa, mas Daniela o surpreendeu, deixando-o sem palavras. Daniela, firme e tranquila, indicou que ele fosse embora, já que precisava cuidar de sua saúde. Disse que queria se recuperar completamente e que sua presença lhe era incômoda. Não tenho mais nada a dizer a você, afirmou com voz firme e um olhar decidido. Marcos ficou na porta, desconcertado por um momento, mas ao ver a determinação nos olhos de sua esposa, compreendeu que tudo havia terminado. Saiu do quarto e fechou a porta com raiva, o que fez Daniela estremecer e fechar os olhos. Já não derramou mais lágrimas, que as havia vertido durante a noite. Decidiu parar de pensar em seu marido, que logo seria seu ex-marido, e focar em si mesma. Daniela se recostou na cama, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Olhou pela janela,
observando como o sol da manhã iluminava suavemente o jardim. Pensou em seu futuro, na possibilidade de reconstruir sua vida sem as sombras da traição e da mentira. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que tinha força para seguir em frente. A ideia de se dedicar aos seus salões de beleza e de passar mais tempo em sua casa de campo lhe dava uma sensação de esperança. Pela manhã, o médico visitou Daniela e comunicou que ela não precisaria mais de quimioterapia, pois havia conseguido superar sua doença. Esta notícia, que tanto esperava, deu-lhe uma nova força enquanto planejava a próxima conversa com seu marido. Embora enfrentasse um longo período de recuperação, sentia-se preparada para enfrentá-lo. Estava decidida a seguir em frente e aproveitar cada momento que a vida lhe oferecesse. Os meses que se seguiram foram um tempo de renovação para Daniela. Ela concentrou toda sua energia em sua recuperação e em reconstruir sua vida. Cercou-se de amigos e familiares que a apoiaram incondicionalmente durante seu processo de cura. Sua casa, antes um lugar cheio de lembranças dolorosas, tornou-se um santuário de paz e esperança. Cada canto foi renovado, cada objeto reorganizado, refletindo seu novo estado de espírito e sua determinação de seguir em frente. Daniela também retomou seus interesses e paixões. Dedicou tempo aos seus salões de beleza, encontrando em seu trabalho uma fonte de alegria e propósito. Passava os fins de semana em sua casa de campo, aproveitando a tranquilidade e a natureza, que lhe proporcionavam um espaço para refletir e se curar. Pouco a pouco, foi se sentindo mais forte, tanto física quanto emocionalmente. Um dia, enquanto passeava no parque, Daniela conheceu Oscar, um homem amável e compreensivo que compartilhava seus mesmos valores e aspirações. O encontro foi casual, mas significativo. Oscar, com sua cordialidade e sua capacidade de ouvir, ofereceu-lhe uma amizade sincera que pouco a pouco se transformou em algo mais profundo. Através de longas conversas e passeios, Daniela descobriu em Oscar um companheiro que a entendia e a apoiava sem julgá-la. À medida que sua relação com Oscar florescia, Daniela sentiu que uma nova etapa de sua vida começava. Com ele, encontrou não só consolo, mas também uma renovada esperança no amor e nas relações humanas. Permitiu-se abrir seu coração novamente, segura de que desta vez estava escolhendo alguém que realmente a valorizava e respeitava. O caminho para a recuperação foi longo, mas Daniela o percorreu com coragem e determinação. Cada dia era uma oportunidade para se reinventar e descobrir novas facetas de si mesma. Sua experiência de doença e traição, em vez de enfraquecê-la, a fortaleceu, dando-lhe uma perspectiva mais profunda sobre a vida e suas prioridades. Finalmente, Daniela compreendeu que seu verdadeiro triunfo não residia apenas em superar a doença, mas em aprender a viver plenamente, apreciando cada pequeno momento e encontrando a beleza nas coisas simples. Com Oscar ao seu lado e rodeada de pessoas que realmente a amavam, Daniela sentiu-se pronta para abraçar o futuro com otimismo e alegria.